Olá, meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Hoje vamos falar sobre gimnospermas, que são plantas com características mais evoluídas do que as briófitas e as pteridófitas. Aulas passadas falamos sobre briófitas, os vegetais mais simples que existem no planeta, que não apresentam vasos condutores, não apresentam semente, não apresentam fruto, dependem de água para a reprodução. São plantas que se desenvolvem próximos a ambientes úmidos, né, com bastante água para poder reproduzir. Depois falamos sobre as primeiras plantas com vasos condutores de seiva, que foram as pteridófitas. E aí eu coloquei um quadrinho para vocês aqui para a gente entender melhor como é que nós trabalhamos, né? Então, o primeiro critério que nós usamos foi a presença ou ausência de vasos condutores de seiva. Lembrar vocês que os vasos condutores de seiva são xilema e floema. Xilema transporta seiva bruta, água e sais minerais da raiz da planta até a copa, e o floema transporta seiva elaborada, o produto de fotossíntese da copa das plantas e vai descendo até a raiz. Então, existem plantas que apresentam esses vasos condutores, que são classificadas como plantas traqueófitas, tá? Existem plantas que não apresentam esses vasos condutores, que são as plantas atraqueófitas. No caso aqui, as únicas plantas atraqueófitas que existem no reino plantar são as briófitas. Já as traqueófitas, nós temos todos os outros grupos, né? Falamos já sobre pteridófitas, que são as samambaias, né? São aquelas plantas que apresentam vasos condutores, por isso podem atingir grande porte, mas não apresenta semente, não apresenta pólen, não apresenta fruto. As plantas, por não apresentar pólen, elas dependem da água para a reprodução. Então, elas, assim como as briófitas, se desenvolvem em ambientes úmidos, né? Existem aquelas plantas que se adaptam bem a ambiente seco, mas precisam de umidade no caso da reprodução. Nas briófitas, a fase duradoura é o gametófito, e em todas as traqueófitas, a fase duradoura é o esporófito. Tá? Então, quando você vê uma samambaia, você está vendo o esporófito da planta, certo? Hoje vamos falar sobre as gimnospermas, né? O termo gímenos, o gímeno quer dizer nu, e esperma semente. Opa, essa planta aqui já apresenta semente. Então, é uma planta traqueófita, assim como a pteridófita, ela tem vasos condutores, mas, diferente das pteridófitas, ela possui semente, né? As pteridófitas não possuem semente. Só que essa semente é desprotegida, tá? Ela é exposta, ela é nua. Daí o termo gimnosperma, semente nua. Então, essa planta aqui, ela vai apresentar semente. Então, a principal característica evolutiva nesse grupo aqui é a presença de semente. E, obviamente, a presença de pólen, tá? Essas plantas aqui, elas são sifonógamas, né? Elas possuem pólen, né? Então elas não dependem mais de água para a reprodução. O pólen é um gametófito masculino. Então essa planta ela já libera o pólen no ambiente, no ar, normalmente, né? Então ela não depende mais de água para a reprodução. Então ela pode se desenvolver em vários ambientes longe da água. São plantas típicas de ambiente frio, né? E, por fim, o último grupo que queremos falar seriam as angiospermas, anjo, vaso, esperma, semente. Semente dentro de um vaso, semente protegida por uma estrutura, que no caso aqui seria o fruto. Então, todas as angiospermas são aquelas que apresentam flor e fruto. Então, você vê uma planta com flor ou com fruto, essa planta é uma angiosperma. Bom, aqui novamente a classificação, o reino plantar e o reino metáfita, né? Então, nós temos plantas traqueófitas vasculares e plantas avasculares. As traqueófitas. Quem são as plantas avasculares? Vemos, então, as plantas vasculares sem sementes. Nós temos as pteridófitas, são as samambaias. Plantas vasculares com semente, nós temos os dois grupos, as gimnospermas e as angiospermas. E plantas vasculares com semente, com fruto, com flor, nós temos as angiospermas apenas. Então, nós temos aqui os exemplos. Primeiro, os musgos, são os exemplos das briófitas.
os exemplos das samambaias e avencas, que são as pteridófitas, as gimnospermas, que são os pinheiros, araucárias, cicas, e as angiospermas, que são arroz, feijão, né? Aqui eu tenho uma tabelinha que mostra as características gerais dos grupos, né? Por exemplo, todas, aqui ó, na coluna tem briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E aqui nas linhas eu tenho tipo de célula, número de célula, porte, se é pequeno, médio ou grande, presença de tecidos diferenciados, presença de tecidos condutores, tipo de nutrição, habitat. Então, a tabelinha é bem completa, né? Só para dar um exemplo aqui, para não ficar repetido, vamos pegar os dois grupos que faltam. Gimnospermas e angiospermas, todas com célula eucarionte, todas pluricelulares. As gimnospermas são de grande porte, né? As angiospermas eu tenho os 3 portes, pequeno, médio e grande. Presença de tecidos diferenciados e condutores, todas as duas têm. O habitat, as gimnospermas são todas terrestres. Aqui, as angiospermas têm algumas espécies aquáticas, né? Todas apresentam o esporófito como fase predominante, exceto o briófita, né? E, como exemplo, eu tenho aqui a laranjeira. A laranja é um fruto, um angiosperma. E o pinheiro, que é um exemplo clássico de gimnosperma. Agora, características gerais das gimnospermas. Temos gímenos no esperma semente. São plantas terrestres, preferencialmente em ambiente frio, né? Úmido não, frio, né? Temperado. São plantas que possuem raiz, caule, folha e semente, né? No caso do pinheiro do Paraná, nós temos o pinhão como exemplo. Possuem ramos reprodutivos com folhas modificadas, chamados estróbilos. A estrutura reprodutiva é o estróbilo, é uma folha modificada. Nós temos aquelas plantas que apresentam estróbilos masculinos e plantas que apresentam estróbilos femininos e plantas que apresentam os dois, tanto masculino quanto feminino. As sementes não são formadas dentro de um ovário fechado. As plantas são heterosporadas, apresentam esporos de tamanhos diferentes, né? O esporo que carrega o gameta masculino, a estrutura masculina, é o micrósporo, e o esporo que vai carregar a estrutura feminina é um megásporo, um esporo maior. Então, elas são de esporos diferentes. Daí o termo hétero quer dizer diferente, heterosporada. A fecundação ocorre sem necessidade de água, né, através do gameta masculino. E nós temos aqui como exemplo as coníferas, né? O termo conífero é porque a copa parece um cone, né, que é o caso do pinheiro. As cicas, a ginkgo biloba, por exemplo, na classificação da gimnosperma, né? Eu tenho a conífera, pinheiro, ó, parece um cone. Vou desenhar aqui para você ter noção do que eu estou falando, né? Conífera, aí, ó, parece um cone. Nós temos a ginkgo biloba, que é o único representante, é essa aqui. Os guinetos, guinetófita, e as cicas, né, que parece pinheiros, parece uma palmeirazinha, né? Todo mundo confunde com palmeira, mas não é palmeira. Aqui nós temos os primeiros grandes grupos, né? Nós temos aqui as coníferas, que a principal representante são os pinheiros e as sequoias. São plantas que vivem bastante tempo, né? São plantas capazes de viver por mais de 4.600 anos. Tem espécies que já se aproximam de 10.000 anos de idade, né? São folhas finas e alongadas, parecem agulhas. Na maioria das plantas, as folhas são persistentes, ela em determinada época do ano não cai folha. Tá? Em algumas angiospermas, chega nos meses de maio, começa a abril, maio, começa a cair as folhas. Esse grupo de plantas isso não existe, a folha é perene. Apresenta suber, né? Algumas apresentam suber, é uma casca, né? Uma casca grossa, bem espessa. Em algumas espécies pode chegar a 50 centímetros. E são plantas que podem ser monóicas ou dioicas. Monóicas apresentam os dois sexos,
dioicas apresentam sexos separados. Existe uma planta masculina e uma planta feminina. Aqui nós temos um exemplo disso, né? Aqui eu tenho um estróbilo feminino. Bem aqui, deixa eu pegar aqui para você. Aqui um estróbilo feminino, aqui outro, aqui outro. E aqui os estróbilos masculinos. Esse aqui é um estróbilo masculino. Ok? Estróbilo masculino. Então, são diferentes as estruturas reprodutoras de esporos. Esse aqui produz megásporo, esse aqui produz micrósporos. Certo, senhores? Dando continuidade aí. Reprodução das gimnospermas. Então, você tem aqui o estróbilo feminino, o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. O estróbilo masculino passa por processo meiótico e forma o gametófito masculino, que é o grão de pólen. O estróbilo feminino, nós temos uma estrutura, né, um arquegônio, passa por uma meiose aqui, a célula dentro, e vai produzir o óvulo, né, o óvulo juntamente com a oosfera lá dentro. Né? Aqui nós temos esse grão de pólen sendo liberado no ar, né, ele vai pelo ar até, ao acaso, chegar na estrutura feminina, no óvulo feminino. O pólen germina um tubinho, chamado tubo polínico. Esse tubo polínico leva o gameta masculino até a oosfera, onde ocorre a fecundação. Essa fecundação faz com que o óvulo se torne semente e a oosfera se torne um embrião. Essa semente é liberada no meio, cai e germina e se torna uma nova plantinha, completando o ciclo de vida desse organismo. Né? As cicas, que são muito utilizadas como ornamentação, então são plantas que o caule lenhoso, né? Tem um termo específico para esse caule aqui, é paquicaule, que pode ser aéreo ou subterrâneo. Aéreo acima do solo, né? Subterrâneo, embaixo do solo. São plantas utilizadas como ornamentação e são plantas dioicas, né? Você tem macho e fêmea. Aqui nós temos uma estrutura feminina. Os guinetos, que são plantas rasteiras, né? É o único gênero que não é de ambiente temperado. Possui sistema vascular semelhante das angiospermas. A reprodução deste organismo também é semelhante às angiospermas. É o único grupo que existe dupla fecundação, né? Os dois gametas, um fecunda o embrião, outro fecunda o angiosperma. E nós temos a ginkgo biloba, né? Que é o único representante, né? Uma árvore, uma planta dioica, e que ela é usada como medicamento, né? A ginkgo biloba é usada, o extrato de ginkgo biloba é usado para melhorar a memória, né? A disposição e outras coisas mais. Aqui, novamente, o ciclo reprodutivo do grupo como um todo. Então, nós temos estróbilos femininos, estróbilos masculinos. Dentro do estróbilo masculino, eu tenho a formação do saco polínico, onde vai amadurecer o grão de pólen por meiose. E aqui eu tenho, dentro do estróbilo feminino, a formação do óvulo, né, do óvulo com a oosfera. O pólen é liberado no ambiente, encontra esse óvulo. Ao encontrar o óvulo, ele forma um tubinho chamado tubo polínico, por onde passa o gameta e onde faz a fecundação. Feita a fecundação, o óvulo se transforma em semente e a oosfera, que é o gameta feminino, se transforma em embrião. A semente germina e dá origem a uma nova plantinha aí. Né? Esse é o ciclo. Como são esporos de tamanhos diferentes, né? É um ciclo de uma planta heterosporada. Certo, meninos?
Então, essa foi nossa aulinha de gimnosperma. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.